um general aposentado da Força Aérea saiu de casa e sumiu em menos de uma hora. Ele deixou o celular, deixou os óculos e deixou os dispositivos que costumava usar todos os dias. O nome dele era Neil McCasland e o passado dele carregava um peso raro. Ele comandou um dos laboratórios mais sensíveis da Força Aérea dos Estados Unidos. Hoje, eu vou separar esse caso em 3 partes. O que está confirmado, o que virou rumor, e por que Wright-Patterson puxou esse desaparecimento para o universo dos OVNIs. Neil McCasland continua desaparecido. O xerife do condado de Bernalillo ainda pede a ajuda do público. Ele foi visto pela última vez em 27 de fevereiro de 2026. A referência oficial aponta a área de Quail Run Court, no nordeste de Albuquerque. No papel, isso parece um desaparecimento comum. Na prática, não é. Neil não era um aposentado qualquer. Segundo a biografia oficial da Força Aérea, ele comandou o laboratório principal de pesquisa. Foi em Wright-Patterson. Ele foi responsável por bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento, e por uma força global de cerca de 10.800 pessoas. Antes disso, ele também comandou o Phillips Research Site em Kirtland e ocupou funções ligadas à aquisição espacial. Também passou por programas especiais no Pentágono. Ele se formou na Academia da Força Aérea e concluiu o doutorado em Engenharia Astronáutica no MIT. Esse currículo muda o peso do caso inteiro, porque faz muita gente pensar que ele sabia coisas que quase ninguém sabia. Agora vem a janela que torna tudo mais inquietante. Segundo o comunicado oficial, um técnico esteve na casa. Isso foi por volta das 10 da manhã. Ele interagiu com Neil e depois saiu. Às 11h10, a esposa dele saiu para uma consulta médica. Às 12h04, ela voltou para casa. Neil já tinha sumido. O celular ficou na residência. Os óculos de grau também ficaram. Os wearables também ficaram. Às 3h07 da tarde, o desaparecimento foi comunicado oficialmente. O coração do mistério mora nessa janela curta. Menos de uma hora. Quando a busca ganhou escala, o caso ficou ainda mais estranho. O xerife diz que a investigação conta com o apoio do FBI em Albuquerque. As buscas envolveram drones, helicóptero, equipes terrestres e vários cães farejadores. Mais de 700 casas entraram na varredura por câmeras e pistas. Mesmo assim, não apareceu um vídeo confirmado mostrando Neil saindo da área. E esse detalhe pesa muito, porque sem imagem, o caso fica preso entre a casa e o vazio. Agora, olhe para os objetos. Eles contam uma história estranha. O que ficou para trás chama a atenção, mas o que não foi localizado chama ainda mais. No início da busca, investigadores citaram botas de trilha, carteira e um revólver calibre .38 com coldre. Depois veio outra atualização. Segundo a Cobb, uma camisa verde de manga longa foi encontrada. Foi na casa dele em Pagosa Springs. As botas também. Mas a carteira seguia sem localização confirmada. O revólver também. O coldre também. E uma mochila vermelha também. Isso não prova crime. Não prova fuga. Não prova acidente. Mas impede qualquer leitura simples do caso.
Existe ainda uma pista que parece pequena, mas carrega muito simbolismo. Um moletom cinza da U.S. Air Force foi encontrado perto dali, a cerca de 1 milha e um quarto da residência. Ele foi recolhido pelos investigadores. Não havia sangue na triagem inicial. E ele não foi confirmado pela família como sendo de Neil. Mesmo assim, o achado foi forte o bastante para direcionar novas buscas, porque qualquer objeto fora do lugar pode ser um rastro, ou pode ser só mais uma coincidência. E aqui entra a parte que fez a internet explodir. Não foi uma pista policial, foi o passado dele. Neil comandou o laboratório da Força Aérea em Wright-Patterson, e Wright-Patterson ocupa um lugar especial no imaginário dos OVNIs. A própria Força Aérea registra que o Project Blue Book foi sediado ali. O programa ficou ativo mais de 20 anos, de 1947 e 1969. Nesse período, ele analisou 12.618 relatos. 701 ficaram sem identificação oficial. Só isso já basta para entender a reação online. Quando um ex-comandante de Wright-Patterson desaparece, o tema UFO entra em cena quase automaticamente. Só que uma coisa é o imaginário popular, outra coisa é o que a polícia sustenta. Na coletiva reportada pela COB, o sheriff foi direto. A equipe está trabalhando com fatos, não com teorias grandiosas. Chegaram várias dicas conspiratórias, inclusive ligando o caso a OVNIs, mas deixaram claro que esses atalhos tornam a busca mais trabalhosa, porque cada pista sem base precisa ser checada do mesmo jeito. Mesmo assim, o tema não surgiu do nada. A esposa dele respondeu publicamente a vários boatos. Segundo a Newsweek, ela disse que Neil não tinha demência, não estava confuso nem desorientado, e não possuía nenhum conhecimento especial sobre supostos corpos guardados ali, nem sobre destroços guardados ali. Ela também reconheceu uma ligação breve com a comunidade UFO. Isso veio depois da aposentadoria, mas como consultor não remunerado em assuntos militares e técnicos científicos. Esse trecho é importante, porque separa a conexão real de exagero viral. Então, hoje, quais hipóteses fazem sentido sem inventar nada? A primeira é a mais direta. Neil pode ter saído por conta própria e sofrido algum acidente em área difícil. Essa linha conversa com um fato importante. Ele era descrito como um homem de trilha e atividades ao ar livre. A segunda hipótese é a de um plano pessoal que ninguém ao redor conhecia. E isso ajudaria a explicar a ausência de alguns itens importantes. A terceira é a intervenção de terceiro. Mas até agora o próprio sheriff diz não ter evidência de foul play. Em outras palavras, nenhuma hipótese fecha a conta inteira. E esse é o ponto que torna esse caso tão forte. Não é porque ele prove extraterrestres. Não é porque entregue uma conspiração pronta. É porque junta 3 elementos raros no mesmo enigma. Uma janela curta de desaparecimento. Um homem com altíssimo acesso militar e tecnológico. E um passado ligado à base mais associada
ao imaginário UFO americano. O mistério não está em provar alienígenas. O mistério está em explicar como um personagem desse peso some, sem deixar um rastro verificável. Hoje, a linha mais honesta continua sendo esta. Neil McCasland segue desaparecido. A polícia segue buscando fatos. A internet segue puxando o caso para o universo dos OVNIs. Por enquanto, as duas coisas caminham separadas. Talvez seja por isso que tanta gente grudou nessa história. Ela parece ficção científica por fora, mas o que sustenta tudo isso é um desaparecimento real. Documentado. E ainda sem resposta final. Se você quiser, o próximo episódio natural é perfeito. Wright Patterson, Project Blue Book. E por que essa base virou o centro das teorias sobre OVNIs? Nos Estados Unidos, se inscreve porque aqui a gente separa documento de lenda. E comenta aqui embaixo. Esse caso te parece mais mistério policial? Ou mais combustível para a teoria?